Oi, bom dia. Já estamos ao vivo aqui, né? Mais um café da terça. Cumprimentar todos e todas, dar nosso bom dia. O Giovanil deve estar entrando aí. E a quem já está por aqui, o Clau acabou de entrar. Vamos. Eu vou pegar meu óculos. É impressionante, a idade é a idade. Não adianta brigar com ela, só um instante. A qualidade da conexão. Deixa eu logo ver aqui a solicitação do Giovanil. Ah, que é isso? Eu fui pegar o óculos ali. Eu vi. Tu viu, cara? Rapaz, é urso, né? A idade. Você tá. Olha, o que eu vou Você, dizer, né? se eu estar no Aí tu ainda vai quarto querer me presencial. esnobar. Tu ainda vai querer me esnobar porque tu vai dizer assim, eu não preciso de óculos. Eu ainda estou. Pior que eu preciso, viu, Rony? Bom dia, meu companheiro. Mais um Bom dia, Rony. encontro. Vamos fazer Mais um nosso brinde café da... aqui. Bom, eu vou direto ao assunto. Eu estava aqui agora preocupado, porque eu estava dizendo que a conexão não estava boa. Aí você vinha me perguntar onde é que eu estou. Eu estou no outro cenário hoje, certo? E aí eu abri a porta do quarto por conta da conexão. Mas, rapaz, essa semana, o que dizer se não, se a gente inicia esse nosso café da terça festejando. Eu falo, nós estamos em plena pandemia, vivendo um momento grave de um retorno de uma segunda onda. Lamentavelmente, a gente está vendo se repetir coisas que a gente não queria nunca ter visto nem a primeira vez, como é a situação de Manaus. E eu estou lembrando disso porque já na época Manaus nos revelou Sim, a dureza de uma pandemia como a do Covid, como tem atingido o mundo e atingiu o Brasil. E mais uma vez Manaus revela aí números horrorosos e que a gente precisa se preocupar, gente. O Ceará está nesse momento com a alta dos casos na ordem de quase 400%. Ou seja, a pandemia segue, a gente precisa cuidar, usar máscara, não aglomerar. A vacina, inclusive, não é a solução, mas a vacina, é isso que eu quero dizer, a gente precisa festejar. Em épocas de obscurantismo, dos negacionistas, da negação, pasme, a ciência, nós não tínhamos dúvida. É mais uma vez a ciência que nos revela a solução através de uma vacina. E o desafio agora é justamente por isso que o Café da Terça vai debater um pouco esses desafios, desde a fabricação, e não é por acaso que eu estou com essa camisa. Eu defendo o SUS. Mais uma vez, a Fiocruz, o Butantan, nós estamos falando desse desenho que nos orgulha, que é o SUS, que resultou em instituições como essas. E que é justamente a partir dessa, morram de raiva os liberais, os falsos, né, defensores do Estado, que muitas vezes querem negando uma coisa que é óbvia. Somente o Estado é capaz de cuidar de algo tão caro à vida de todos, que é a saúde. A nossa vacina, e aí não posso deixar de me orgulhar dos nossos institutos, tanto da Fiocruz como do Butantan. A Fiocruz, de maneira pioneira, já inclusive em convênio com a Índia, desenvolvendo lá um tipo de vacina, o Butantan nessa outra parceria. Mas, meu caro, o desafio hoje é nós conversarmos sobre vacina para todos. Essa é a meta, porque o SUS é universal, porque a saída é essa. E vamos observar algumas questões para não ter ilusão de que é muitos desafios. Desde agora fabricar, organizar, para poder a gente iniciar a vacinação. Se não fosse o sistema público aqui no Brasil, se dependesse da vontade de um governo que atrapalha, quantos países já começaram a vacinação? O Brasil estava patinando
E eu acho que, para desgosto do nosso presidente da República e desses que, como ele, nega o necessário, que é a ciência, o Butantan é quem traz, a Fiocruz, essas as soluções para colocar o Brasil na rota do que é correto, né? A gente vai breve, é isso que a gente deseja iniciar. Então, eu queria lhe ouvir sobre esse tema. Estava aqui pegando meu óculos para agradecer aí. Ô, Tiago Montenegro, alegria. O Tiago é um lindo, maravilhoso jornalista, dos mais competentes que eu conheço. Seja bem-vinda. A Regina Miranda, viu? Com óculos funciona tudo, Giovanni. Sem óculos, acaba não vendo nada, fica só. Sejam todos bem-vindas. Vacina para todos. Meu amigo Giovanni Oliveira. Vamos lá. Quando a gente combinou ontem de fazer o café da terça de hoje, assim, só sobre a importância da vacina, né, e da sua universalização, né, da vacinação universal, primeiro, de certa forma, é uma resposta que a gente dá, né, para essa... Eu não tenho outra palavra, Rony, assim, é para essa falta de vergonha na cara, no mínimo, né, para ser gentil, de a gente ter o coordenador da saúde brasileira, tanto o ministro da saúde do Brasil, dizer o que disse, sobre o dia da vacinação, a hora da vacinação, esse descaso, como você bem disse, né, não trabalha e ainda atrapalha, né? Tem aquele ditado, se não ajuda, não atrapalha, né? Dá pra, olha, o mandato pode até fazer, certo? Se não trabalha, não atrapalha. Não atrapalha. Porque o significado dessa inércia, dessa incompetência, são mortes, não é? São mortes. Não é nem recursos financeiros que se vão, não é nem problemas na economia. Isso também acontece. Mas nada pode estar à frente da vida, do valor da vida, do respeito à vida, né? E do esforço coletivo, civilizatório, de defender a vida, né? Então, essa é uma primeira questão que eu acho que o café de hoje vem no momento oportuno. O segundo, porque de fato, como esse processo todo acusavam o PT de ser um governo ideológico na sua política internacional, na sua relação com os países da região, né, da América Latina, de estabelecer processos de integração com o continente africano, com os países africanos, etc. A própria organização dos BRICS, e acusávamos, né, os governos do PT de fazer uma política externa, de fazer um governo na lógica da ideologia. Nada mais republicano do que os governos do PT, e a prova disso é esse governo que está aí, que politiza, ideologiza tudo, inclusive uma vacina, que não tem absolutamente nada de político. Trata-se da simples razão de proteger, de cuidar, né, a vida humana. Nada além disso. E a vacina tem um aspecto importante que transita. Eu não vou entrar aqui num debate técnico, porque eu não sou da área, né, não me sinto à vontade para isso. Mas como leigo, nós podemos dizer com tranquilidade: a vacina só funciona se for uma atitude coletiva, né, se for uma ação da sociedade, no marco da civilização, para dizer, olha, nós precisamos nos proteger a todos. Não é? Não adianta, Rony, só eu e você nos vacinarmos e todo o restante das nossas famílias, dos nossos vizinhos, dos colegas da nossa... Enfim, não adianta. Porque a imunização não funciona assim. A imunização funciona quando você tem um percentual de pessoas na sociedade que se vacinam, portanto estão defesas com relação ao contágio, e isso cria uma barreira, né, imunológica para toda a sociedade. Estou falando, evidentemente, que a nossa vacina é importantíssima contra o Covid,
né, no mundo todo, inclusive o esforço e as declarações da Organização Mundial de Saúde é no sentido de que tem que distribuir a vacina para o mundo todo, tem que ajudar os países que não têm condições de produzir, de comprar, porque você não tem como fazer uma imunização global, planetária, se a sociedade como um todo não assumir. Isso vale também para o Brasil. O desafio, só para lhe dar um detalhe, o desafio quando a gente vê as pesquisas da Fiocruz, para nos orgulhar em parcerias com a Índia, ou o Butantan em parceria lá com a coronavírus chinesa, o desafio é vacinar 8 bilhões de pessoas. O desafio é a humanidade. Nós não podemos. E isso é que é revelador, justamente, é um tapa na cara dos negacionistas, né? Porque para um desafio tão imenso, só a ciência para buscar. Agora mesmo, você, e aí eu lhe interrompi, siga aí seu raciocínio, eu só queria acrescentar, por exemplo, que quando a gente fala das parcerias, nós já temos 2 milhões de doses já prontas, porque elas agora estão testadas, que a Fiocruz teve no convênio com a Índia, e o Butantan também já tinha, porque agora, revelado a eficácia imensa, né, da nossa vacina, nós vamos produzir e, ao mesmo tempo que fazer essa produção, já pensar na logística, que nós estamos mal de logística, né? Temos um ministro da Saúde, general do Exército Brasileiro, especialista em logística, que foi capaz de deixar vencer teste nos seus armazéns, foi capaz de se enganchar numa licitação para compra de seringas. Ou seja, eu acho que o SUS nos redime, porque é só botar quem sabe. Pega uma turma aí da Fiocruz e do Butantan que a gente resolve, planeja essas coisas rapidinho. Mas siga. O SUS ele está sendo no Brasil tão importante porque agora ele vai ser talvez o elemento mais importante para a gente poder garantir a imunização. Porque como ele é muito capilarizado no Brasil todo, né? Desde os grandes municípios aos pequenos municípios, então essa nova fase do desafio, né, que a gente vem enfrentando... Você está falando de sala de vacina, né? Porque é verdade, sala de vacina. O SUS é capaz de, nas 5.570 cidades brasileiras, você ter uma sala de imunização em algum local desse território. Seja ele grande, como São Paulo, que tem muitas salas, seja Fortaleza, como seja Quixeré, como seja outra cidade nos recantos mais distantes do Brasil. O SUS chega lá. Eu tinha até anotado aqui, mas a gente tem no Brasil mais de 30 mil salas de vacinação em todo o país. Mais de 30 mil, certo? Então, assim, nós vamos conseguir fazer, graças ao SUS, né, também esse processo. Mas o SUS está nos ajudando desde o princípio, desde a prevenção, quando os seus profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos os servidores envolvidos na função saúde, hospitalar e tal, têm garantido a prevenção e os cuidados com as pessoas que tiveram... como é que a gente fala quando a pessoa tem sintomas, né? Sintomas mais agudos. Sim. Então, o SUS tem protegido durante todo esse processo, tem sido a grande barreira, o grande paredão que nos protege dessa onda, né? Que é a Covid, uma doença, enfim, que ainda se sabe muito pouco, apesar de todos os avanços, né, científicos, inclusive nesse processo também de avanço da produção da vacina, que isso também é uma coisa muito importante, que está diretamente ligada com os nossos profissionais de saúde. Mas eu queria dizer, para concluir, Rony, o seguinte: nós temos agora, eu estava prestando atenção numa entrevista que foi dada, deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho, o Carlos Eduardo Oliveira Lula, que não tem nada a ver com o ex-presidente Lula, tá? Ele é secretário de saúde estadual e hoje ele é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. É o do Maranhão, né? Secretário de Saúde do Maranhão. Exatamente. Exatamente, é o secretário do Maranhão. Hoje ele é o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E ele estava dando umas informações numa entrevista ao El País Brasil, que ele fala o seguinte: olha, a gente começa a perceber que uma das dificuldades que nós vamos ter agora
com relação à vacinação, e a vacinação, como eu falei, só funciona se for uma decisão coletiva, né, da ampla maioria da sociedade, é o receio das pessoas. As pessoas com esses discursos, né, maldosos, esses discursos que gera dúvida, insegurança nas pessoas. Para você ter vou dar um exemplo de casa, certo? Duas pessoas muito próximas a mim, certo? Já de idade, jovens senhoras, tá certo? Na sua casa ali dos 50, 60 anos, estão com receio de tomar a vacina, certo? Meu Deus Pessoas que tomam regularmente, todo ano, as vacinas da gripe, a da gripe. Porque esse debate de vacina nunca aconteceu no Brasil, tá certo? Está acontecendo agora por quê? Porque é inegável, a gente tenta não falar, Rony, a gente tenta não falar nos prejuízos que esse governo está causando ao nosso país, à nossa população, mas é impossível. Então, toda uma onda de dúvida, as pessoas estão inseguras. Então, o secretário constatava isso, de que há uma preocupação com relação às pessoas terem receio de tomar a vacina. E se elas não tomam a vacina, elas ficam, evidentemente, suscetíveis a contrair Covid, a apresentar sintomas graves e eventualmente até virar óbito, né? Então, esse será o nosso grande desafio. Por isso que eu acho que é importante que todos nós possamos usar os nossos espaços de voz, de influência, de diálogo com as pessoas próximas a nós, mas também as pessoas distantes a nós. E por isso a importância do Café da Terça de hoje, de dizer que o mais importante nesse momento é que a gente tome uma atitude preocupado consigo e preocupado com os nossos. Né? Os nossos. Porque se a gente não se vacina, a gente não consegue superar esse desafio da pandemia. Eu queria, nesse mesmo roteiro, e você foi revelador, né? Eu estava refletindo sobre a sua fala. A vacinação, nesse momento, ela não é um ato individual. Precisa ser um movimento coletivo, né? Inclusive, do ponto de vista do indivíduo, ter certeza que ele vai se imunizar pela responsabilidade com os outros, perfeito? E que, portanto, a gente precisa, nesse esforço todo, numa mão de via dupla, fazer tudo isso ao mesmo tempo. Agora eu queria, a partir desse seu mote, também só aproveitar aqui para ver aqui, ouvir o Edna, que mandou um alô para nós, a nossa linda Edna, a Ana Cristina, estava entrando agora também, mandou para os dois, meus dois lindos amores. Obrigado. A Keilinha, a Keila Alves aí entrou, o Ednilo. Bom, muita gente boa passando por aqui. Muita gente bacana. Eu estava agora também lembrando, vou fazer aqui essa referência, porque há um esforço de muitas mãos, desde que nós nos deparamos com esse quadro da pandemia, e aí é um esforço que se conjuga, né? E você estava lembrando das palavras do secretário, ele, na verdade, é presidente de uma entidade que é o Conselho de Secretários Estaduais Conselho Nacional. Exato. Eu estava me lembrando de um cearense nosso, o Willane, que é presidente do CONASEMAS, que é o conselho, que seria a representação social, os controles social, né? E ele é cearense, é presidente nacional desse conselho. Eu tive o prazer de fazer uma live com ele sobre a questão da pandemia, lá no mês de junho, né? Lá atrás, a gente já falava, já não tinha dúvida do quanto o SUS, num momento desse, se revelou tão importante, já no começo, quando a gente viu o discurso cair por terra do falso liberal. Cadê os planos de saúde que não socorreram os seus credenciados? E foi o SUS que conseguiu. Aí agora, mais uma vez, eu não posso cansar de dizer, morram de inveja e de raiva esses que defendem esse discurso mentiroso contra o Estado, porque, mais uma vez, a vacina vem pelas mãos da Fiocruz, do Butantan, da USP. Se fosse depender, inclusive, muitas vezes, desses, o Bolsonaro, o Pazuello, esse povo que está lá, nada mais é do que quando governa, do que essa ilusão de que o mercado resolve, que o capital é que é a solução. O capitalismo não paga, nunca pagou a conta
da miséria humana em canto nenhum. E na saúde, pelo contrário. Eu vi aqui uma série de ricos nossos, com seus planos de saúde, não valerem nada quando precisou, inclusive, ser socorrido, muitas vezes em detrimento a alguns que morreram, né? E aí eu não estou dizendo que foi rico ou pobre, mas mais uma vez, aliás, é bom a gente ter cuidado para não chegar a ocorrer aqui no Ceará o que já ocorreu, né? Que foi um esgotamento dos leitos na pública e na privada, para não a gente está vendo Manaus sofrer tudo isso. Mas eu queria lembrar desse recorte, da nossa vacina ser motivo para nos orgulhar mais uma vez, desse desenho do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é pioneiro, só o Brasil é capaz, é um país com tantos desafios, de ter construído esse nosso SUS. E que vai ser Agora, importante Rony, mesmo todas as etapas. Foi importante enfrentar o auge da pandemia, é importante agora para revelar a solução através dele, né, da vacina, e é pelo desenho dele no país, uma mão na roda, como diz o ditado, para poder facilitar com urgência. É nesse sentido que eu queria anunciar agora nessa parte. Eu tomei a iniciativa na Câmara, Giovanni, de propor que nós tivemos, no início da pandemia, a criação da Comissão de Acompanhamento e Enfrentamento com Ações da Covid. Foi uma comissão na Câmara, né? Eu fiz parte, fomos 9 vereadores para enfrentar e acompanhar essa questão da Covid. Agora, eu estou propondo que essa mesma comissão siga para monitorar, fiscalizar e cobrar, naturalmente. Excelente, Rony, excelente. As etapas da vacinação. Também, como professor que somos, a gente tem visto, o mundo percebe a normalização das aulas como um parâmetro para ver que as coisas estão se normalizando. Só assim na França, só assim em muitos países, né? Até porque nós estamos falando da educação, que é muito cara para qualquer país, estado, cidade, o seu sistema funcionar. O governador Camilo, na posse dos vereadores, revelou justamente que um grande desafio desse ano, e olha que ele ainda não tinha no dia 1º os resultados do Butantan. Não tinha, mas ele já falava que o Brasil precisava correr para recuperar o tempo perdido por conta do governo que não tem tido essas ações. Ele já revelava que a gente tinha como 2 grandes desafios. A retomada, né, o enfrentamento, ele estava falando na posse do prefeito de Fortaleza e falando para todos os prefeitos da dificuldade que ele sabe que os municípios terão do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico, mas o maior desafio que ele colocava era nessa questão da enfrentamento à pandemia com a vacina, com justamente a imunização da população. E ele lembrava da educação ser um dos setores a ser priorizado. Na Câmara, eu propus o requerimento, já está formalizado, dando como tarefa que a Secretaria Municipal de Educação do município já possa cuidar da organização interna para que a gente cobre do prefeito Sarto, com apoio do governador Camilo, a imunização dos trabalhadores em educação no nosso município, por tudo, porque na hora que a gente pensar na retomada das aulas, e eu acho que nós já temos alguns sinais nesse sentido, a gente fala de uma rede que envolve só de professores no estado, no nosso caso, mais de quase 50 mil. No município, são 16 mil trabalhadores. É óbvio que nós vamos também fazer a imunização das crianças, dos estudantes. Mas, de maneira mais rápida, a gente tem que imunizar logo os trabalhadores da educação, porque ali você tem muita criança que, por uma capacidade imunológica, é assintomática. Então, ela realmente nem está sofrendo tanto, mas ela transmite para um professor como eu. Eu tenho 50 anos, mas eu sou diabético, desde os 30. E para mim, óbvio, voltar à sala de aula, eu nunca saí da sala de aula, você sabe disso. E estou preparado para voltar para a sala de aula, assim, dentro do... O problema não é quando volta, é voltar com toda a segurança, né? Mas eu sei do risco que é um aluno assintomático me passar e eu imediatamente complicar em 10, 15 dias, precisar do UTI, ser entubado e poder, inclusive,
que Deus nos livre, né? Assim como eu, dentro da rede tem muitos. Então, eu queria dar essas duas informações e queria sua opinião. Você também é professor, a gente sabe que o governador, inclusive o Camilo, falou sobre isso. Como é que você está também vendo tudo isso aí? Olha, eu acho assim, não há dúvidas de que quem mais perdeu nesse processo, estou falando só na área da educação, né? Quem mais perdeu foram os mais pobres, as crianças que não tiveram a infraestrutura de internet, de computador, para poder sequer acompanhar com algum nível de condição as aulas remotas que aconteceram. Então, isso de fato cria uma dificuldade. A gente não pode fechar os olhos para esse problema. Por outro lado, a gente precisa, como você pontuou muito bem, ter todo o cuidado. Prioridade tem que ser o cuidado com a saúde e a vida das pessoas. Então, a gente não pode também, em nome desse problema, né, que é fruto da nossa desigualdade, né, de nós morarmos num país muito desigual e numa das cidades mais desiguais do mundo, como a gente até conversou no café da terça passada. Fortaleza é, de fato, uma das cidades mais desiguais do mundo. Então, isso refletiu, o coronavírus, a pandemia, esgarçou essas desigualdades. E aí, os mais prejudicados foram os mais pobres. Como também os mais pobres, nesse discurso da retomada da economia, também são os mais prejudicados, porque são eles que estão enfrentando o ônibus lotado, sem o menor critério de isolamento, sem o menor critério de distanciamento, enfim. Então, tudo isso vai criando até, Rony, uma certa banalização, sabe, para as pessoas que estão vendo na televisão, né, as medidas, etc. e tal, mas que no seu cotidiano, na sua prática, na sua realidade, não veem as coisas acontecerem. E suas vidas colocadas em risco. Então a pessoa é mais ou menos assim, eu preciso trabalhar, preciso sobreviver, tenho que enfrentar essa situação, então o que virá, né, a gente enfrenta. Então essa condição da sobrevivência, né, um instinto mesmo de sobrevivência, a necessidade, não é nem instinto, é a necessidade, sobrevivência vai levando isso. Então com relação à educação, eu acho que nós temos que ter essas questões claras. De um lado, o fosso, a desigualdade, e nós, como educadores da escola pública, não é? Nós, como pessoas que vieram do movimento estudantil, né, e de uma origem periférica, né, da periferia de Fortaleza, nós não podemos fechar os olhos para essa desigualdade que prejudica ainda mais o acesso à educação formal e, consequentemente, né, uma possibilidade de imaginar na vida uma ascensão social através da educação, né, com um curso universitário, etc. Nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Ao mesmo tempo, nós temos que mediar isso com o cuidado prioritário que vem, em primeiro lugar, a vida de todos os envolvidos, principalmente dos profissionais da educação, que estão ali, né, na iminência de contrair, de se contaminar e, eventualmente, até vir a uma situação mais grave. Então, eu acho que nós temos que mediar essas coisas. Por isso, a vacina é importante. Então, eu acho que nós precisamos, sim, defender, acho uma atitude louvável, importantíssima que você tenha tomado a iniciativa na Câmara de que a comissão continue, que agora ela colabore nesse processo de implementação, vamos dizer assim, da vacinação propriamente dita, apoiando, né, incentivando, porque eu não duvido que aconteça nesse processo de vacinação aquelas loucuras, a gente fala loucura, né, porque na verdade é maldade política, porque é uma ação pensada, racional, politicamente contra a sociedade, como aconteceu na época dos mais médicos. Você lembra que até aquela moça que é pediatra, é uma vergonha para a classe médica, né? Aquela recepção que foi dada aos médicos cubanos que vieram cuidar aqui, né, da nossa população. Agora, manifestações... Você vê como é que a gente nomina isso, sabe, Rony? Isso pode acontecer novamente. A gente tem que estar muito atento para evitar isso e, principalmente, para informar a população da importância da vacinação. A vacinação salva vidas, mas ela só salva as vidas se todos nós tomarmos a dose da vacina que nos protege. Como você falou, eu vou encerrar, né, tanto o Butantan, que foi um outro erro do governo, só apostou numa vacina, numa fabricante, e aí veio mudar, já agora no início desse ano, veio mudar por conta do sucesso, né, da pesquisa da produção da vacina, dos testes da Butantan, que aliás hoje está prometido o anúncio, né, do relatório final da eficácia da vacina. Só veio mudar. O Rony, é uma coisa básica. Onde que se põe os ovos, todos os ovos, na mesma cesta?
E foi isso que o governo fez, desde o início, todo atrapalhado. Eu acho que é maldade mesmo, sabe, Rony? É despreocupação com a vida das pessoas. Então, eu acho que nosso papel agora é esse. Você, quando toma essa atitude na Câmara, você contribui muito para que isso aconteça. Eu queria lhe dar uma dica, uma questão para você refletir. Talvez você precise ver, é como fazer com que essa comissão na Câmara sirva de exemplo e de modelo para se espraiar, né, nos outros municípios cearenses. Porque nós vamos precisar de comissões como essa que você tomou a liderança de propor na Câmara. Nós vamos precisar também ter nos outros municípios, apoiando os profissionais de saúde, apoiando os educadores, apoiando todos os profissionais envolvidos para que nós tenhamos um bom, rápido, célere processo de vacinação no nosso país. Muito bem. Meu querido Giovanni, nossa hora, nessa versão agora, que é de 8 a 8h30, nós começamos 8h02 e fazem 29 minutos, 30 minutos. Portanto, vamos nos despedir. Foi mais uma vez um prazer lhe encontrar nesse nosso Café da Terça. Na verdade, um prazer encontrar aqui tanta gente legal que nos acompanha, nossos programas. Muita gente, né, Rony, hoje? Estão aí nas nossas redes, no meu Instagram e no do Giovanil. E vou nos despedir dizendo que vacina para todos. Não tenho dúvida. E nosso mandato, inclusive, quer muito, assim como eu penso que outros atores, mas a gente não tem dúvida de que, nesse momento, é a prioridade. Zero de todos nós. O governo federal, você já disse tudo. Não trabalha, então não atrapalhe. Que ele possa, pelo menos, fazer isso. Se ele não tem feito a parte dele, que ele não atrapalhe os que querem fazer. O governador Camilo está de parabéns, porque justamente de maneira visionária já está em contato, não com o governo federal, mas com São Paulo, com o Butantan, com a USP, para poder a gente trazer para cá, para o Ceará. Nós merecemos, todos os brasileiros merecem. O mundo, como eu disse, o desafio, eu vi esse dado revelador no trabalho dos pesquisadores brasileiros que nos orgulham no mundo, é de que o desafio da preocupação desses nossos cientistas é para imunizar 8 bilhões de pessoas. Nós não estamos falando só do desafio aqui. Beijo grande, até terça. Outro maior. No próximo Café da Terça. Tchau. Tchau, tchau.